Olá a todos, estamos de volta com uma nova videoaula para falar hoje algumas generalidades sobre organelas citoplasmáticas. Começaremos falando brevemente sobre a membrana plasmática. A membrana plasmática é a estrutura que delimita todas as células, sejam procarióticas ou eucarióticas. O modelo visto aqui é baseado no mosaico fluido proposto por Singer e Nicholson em 1972. Vemos que ela é composta de uma dupla camada de fosfolipídios com proteínas integrais ou periféricas e o glicocálix. A membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva, ou seja, ela pode selecionar substâncias que podem atravessá-la livremente ou que exigirão complexos meios para a introdução de substâncias na célula ou saída. A membrana plasmática tem a mesma composição estrutural e bioquímica das organelas membranosas existentes no citoplasma, como o retículo endoplasmático, granuloso e liso, e além do complexo golgiense. Anteriormente, foi mencionado por alguns autores da biologia como sendo a membrana unitária, pois de suas invaginações surgiam as demais estruturas do citoplasma. Temos aqui um paramécio, um organismo do reino protista, unicelular, que apresenta um padrão de organelas bem característico e não muito distinto das organelas existentes nas demais células eucarióticas. Aqui apresentamos um ribossomo. O ribossomo é um corpúsculo granular feito por RNA ribossomial, que possui duas unidades, a subunidade menor e a subunidade maior. O ribossomo é encontrado livremente no citoplasma ou aderido ao retículo endoplasmático granuloso. Eles atuam na síntese proteica e ocorrem em todas as células, inclusive dos procariontes, como bactérias. Aqui temos uma célula eucariótica animal padrão, mostrando todo o seu padrão de organelas, e temos cores fantasia e uma ilustração artística baseada numa fotomicrografia. Vemos o núcleo em roxo com o retículo endoplasmático granuloso envolvendo o complexo golgiense, mitocôndrias, lisossomos, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso e uma estrutura delimitante que é a membrana. O citoplasma é formado por um fluido rico em água e sais minerais, e também existe o complexo citoesqueleto, que tanto dá forma à célula quanto possibilita alguns tipos de movimentos. Vemos aqui os centríolos. Eles ocorrem em duplas nas células eucarióticas e têm um papel indispensável nos processos de divisão celular, possibilitando arranjos organizados dos cromossomos durante os processos de divisão. Algo que atua grandemente para evitar o surgimento de danos no material genético e mutações com o surgimento de células filhas defeituosas. Os centríolos são formados por proteínas de natureza fibrosa e seguem uma configuração 9+2. O lisossomo é uma organela muito abundante nas células eucarióticas animais. Ele possui uma membrana dupla face e em seu interior algumas enzimas chamadas hidrolases que atuarão nos processos autofágicos e heterofágicos. A função autofágica é uma função associada à limpeza e a função heterofágica à nutrição. Temos aqui um ciclo de ação dos lisossomos, onde uma partícula alimentar é englobada por fagocitose. Os lisossomos se aproximam do chamado fagossomo, que é uma vesícula com o alimento capturado. As vesículas lisossômicas fundem-se ao fagossomo, despejam as hidrolases no interior e ocorre a digestão. Essa é uma parte que corresponde à função heterofágica dos lisossomos, normalmente relacionada aos processos de nutrição celular. Em via oposta, vemos também processos de exocitoses, onde os resíduos não utilizados pela célula no processo de fagocitose são eliminados da célula. Aqui vemos o complexo golgiense representado como um conjunto de 5 a 20 sáculos achatados,
contendo substâncias proteicas e glicídios em seu interior. O complexo Golgiense age em interação com o retículo endoplasmático granular, pois ele armazena e modifica substâncias diversas. Ele tem duas faces, uma cis e uma trans. Percebemos que os lisossomos primários brotam das laterais do complexo Golgiense, ao mesmo tempo que algumas substâncias serão secretadas pela célula após uma elaboração pelo complexo Golgiense. As substâncias são produzidas por síntese proteica no retículo endoplasmático granuloso. Esta é uma célula secretora típica. Encontramos alguns tipos de células como este no trato respiratório superior, mais precisamente no lúmen traqueal. Quando uma célula tem o complexo Golgiense muito desenvolvido, isso é um indício de que ela é uma célula secretora. O muco que produzimos no aparelho respiratório é produzido por esses tipos de células. E isso é fundamental para depurar o ar que respiramos, que precisa chegar quente e depurado aos pulmões para que ocorra a hematose. Aqui novamente vemos uma interação entre retículo endoplasmático granuloso, onde em suas paredes acontecem as sínteses proteicas, com proteínas ainda brutas e necessitando de uma modificação, organização, acoplamento com outros tipos de substâncias como glicídios e que são enviadas em vesículas para o complexo Golgiense. No complexo Golgiense ocorre uma finalização dessas substâncias. E como já foi dito, podem haver dois destinos básicos. A partir do complexo Golgiense podem surgir lisossomos primários, que são aqueles que ainda não participaram de processos heterofágicos de digestão celular, ou vesículas contendo algum tipo de secreção que a célula irá eliminar. Todas as proteínas produzidas no retículo endoplasmático granular são feitas a partir de comandos existentes, comandos genéticos presentes no genoma da célula, existente no núcleo. Na verdade, é um processo, a finalização do processo é a chamada tradução, que envolve a ação de ribossomos. Ribossomos estes que, como já foi dito a vocês, encontram-se aderidos às membranas do retículo endoplasmático granuloso. Aqui vemos uma mitocôndria. As mitocôndrias são organismos com formato de feijão, aliás, são orgânulos com formato de feijão que possuem uma membrana externa e uma membrana interna muito grande que ela se dobra sobre si mesma várias vezes, originando as cristas mitocondriais. A mitocôndria participa dos processos de respiração aeróbia, como o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, visto que a glicólise é anaeróbia e ocorre no citoplasma. Graças às mitocôndrias, são produzidas moléculas energéticas chamadas adenosina trifosfato ou ATP. Para você assistir esse vídeo e entender o que estou mencionando agora, você está consumindo, seu sistema nervoso está consumindo ATP, uma atividade muscular, uma caminhada, pensar, respirar, enfim, tudo que nos mantém vivos depende desse ATP para acontecer. As mitocôndrias possuem um DNA próprio e são capazes de se autoduplicar. Aqui temos uma célula vegetal padrão, caracterizada pela existência de plastos, notadamente cromoplastos, como o cloroplasto, que é rico em clorofila. A clorofila é fundamental, é um pigmento fundamental para o processo da fotossíntese. A célula vegetal, por essas características, possui nutrição autotrófica, ou seja, ela é capaz de elaborar os seus próprios nutrientes. Ao contrário das células animais que, por não terem plastídeos,
Cromoplastídeos, elas são heterotróficas, ou seja, necessitam de uma fonte de alimento externa ao organismo. Percebemos também a grande quantidade de parede celular, cujo depósito nas plantas é a celulose, majoritariamente. A celulose é um carboidrato, é um polímero de amido com função estrutural. Abaixo da parede celular nós temos a membrana plasmática. Outra coisa que caracteriza grandemente uma célula vegetal adulta é a existência de um enorme vacúolo de suco celular, que aparece em azul aqui no desenho, na representação, repleto de líquido, onde pode existir inclusões diversas, que são resíduos metabólicos da célula vegetal que não podem ser expelidos, delimitada por uma membrana que é o tonoplasto. Aqui temos uma planta. Podemos observar um corte da folha, onde temos um pedaço da epiderme, o parênquima clorofiliano em verde, alguns vasos condutores de seivas. Se pegarmos células do parênquima clorofiliano e dermos um zoom, veremos a célula vegetal repleta de cloroplastos. E delimitando mais ainda, nós temos um cloroplasto em corte. É no cloroplasto que acontece a fotossíntese. Aqui temos um cloroplasto. Tal como as mitocôndrias, o cloroplasto possui DNA próprio, ribossomos e capacidade de se autoduplicar sozinho, tal como as mitocôndrias, sem depender de comandos genéticos do núcleo da célula. Essa organela é fundamental para o processo de fotossíntese, que se desdobra basicamente em fase clara e fase escura. Muito obrigada por nos assistir. Se você gostou desse vídeo, recomende para alguém e compartilhe. Se você gosta do canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações. E leia o card, porque o card contém textos e conteúdos complementares a este vídeo. Até a próxima!